Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Eu quero tratar com vocês hoje a respeito da chamada antropologia espacial, que é um termo que eu criei para explicar como muitas vezes nós somos enganados com pautas, com narrativas muito interessantes a respeito da exploração do espaço, os objetos que nós vemos, e aí vários cientistas aproveitam esse sentimento humano da curiosidade de se sentir assim membro de uma grande constelação universal. Então acompanhe o vídeo até o final, que eu vou tratar do artefato espacial Oumuamua. Então, você que está chegando agora aqui no Modernidade e Ciência, já aproveite, se inscreva aqui no canal, coloque ali o seu positivo e acione o sininho para os próximos vídeos. Eu vou tratar com vocês aqui um assunto que começou a ser discutido em 2017. 2017. No Havaí está instalado o mais poderoso telescópio terrestre. Fora o Hubble, né, o James Webb, que são telescópios que estão fora da atmosfera da Terra. Mas também existem poderosos telescópios na Terra. Em 2017, dois astrônomos que estavam ali pesquisando ali o espaço e tal, eles identificaram um pequeno objeto que teria ali algo como 220 metros de comprimento, seriam ali uns 2 quarteirões e pouco, né? Quarteirões ali, padrão de 100 metros, por 35 de largura. E ele rodava, a cada umas 7 horas, ele rodava em torno desse eixo. E isso chamou muito atenção, porque ele veio de fora do sistema solar. Não era um asteroide típico que está ali orbitando no mesmo plano praticamente dos planetas. Você sabe que os planetas no sistema solar eles estão praticamente no mesmo plano, né? Então se identificou que ele estava vindo de fora do sistema solar. Então não era ali um asteroide típico. Então se identificou inicialmente que olha, ele deve ser um cometa, mas ele não tinha nenhum rastro. Nós sabemos que os cometas, com todo o material de gelo e gases que ele possui no interior, e os cometas podem ter algumas centenas de metros ou até alguns quilômetros, como o cometa Harley, que tem ali uns 11 quilômetros de diâmetro. E à medida em que ele se aproxima mais do Sol, esses gases são expelidos e isso forma aquela cauda gigantesca do cometa. Então, quando nós vemos aquela cauda, não é que aquela cauda está, por exemplo, como se fosse um jato impulsionando o cometa. Não, é o gás que está sendo exaurido ali da estrutura daquela massa gelada do cometa. É uma gigantesca bola gelada que vai se derretendo. Mas o Muamua, e ele foi batizado com esse nome, porque tem a ver com. Pode ter uma tradução como se fosse um vigilante ou um batedor, né? Então, mas tem coerência, porque como ele foi descoberto no telescópio no Havaí, então se deu um nome havaiano para esse objeto. Então ficou aquela discussão. Asteroide parece que não é, mas também ele não se parece com um cometa. Aí é que entra aquele oportunismo, que é o objetivo aqui do meu vídeo, de vocês tomarem cuidado com o oportunismo dos cientistas, não todos, mas alguns deles, e como eles têm um conhecimento assimétrico, ou seja, eles têm um conhecimento dentro da área deles muito acima do que a média da população, alguns deles preferem, em vez de continuar dentro do método científico, da discussão e tal, eles preferem ganhar dinheiro. Então eles começam a ser um popstar, um cientista popstar. E ele escolhe algum tema, pode ser um tema ambiental,
Tá cheio de cientista, por exemplo, pregando a catástrofe climática do planeta e tal. Aí dá um super ibope, eles se ligam ao IPCC da ONU, a fundações, a ONGs, tem um tipo. E no caso do Oumuamua, aparece um astrônomo. Na época, era o astrônomo-chefe do observatório bancado ali por Harvard, o Avi Loeb. Avi Loeb. E ele vem com uma teoria que o Oumuamua era um detrito de uma nave espacial alienígena que estava cruzando aqui o, o sistema solar. Já era uma nave, uma sucata, digamos assim, de nave. Porque ele era muito brilhante e tal, né, e ele tinha uma aceleração. Esse é o ponto que confundia os cientistas a partir de 2017. Ele não se parecia com um cometa, não era um asteroide, mas ele não estava cativo à gravitação em torno do Sol, como os corpos que estão no sistema solar, seja asteroides, seja planetas, eles orbitam em torno do Sol. O Oumuamua não. Ele passou pelo sistema solar e estava indo na direção da constelação de Vega, que é uma constelação de estrelas que está a 25 anos-luz de distância da Terra. O que faria o Oumuamua continuar num processo de aceleração saindo? Seria uma propulsão? E será que ele ainda tinha motores funcionando? E o Avi Loeb aproveitou isso e escreveu um livro, Extraterrestres. Né? Ele ganhou muito dinheiro com isso, notoriedade, entrevistas e tal. E tal. Depois, com o passar do tempo, ele acabou perdendo a cadeira ali de chefe de astrônomo em Harvard. Porque outros colegas, muita gente começou a falar assim: "Cara, veja bem, a ciência é feita em cima de evidência, em cima de fatos. É muito bonito você ficar divulgando para as pessoas que talvez esse objeto que passou pelo sistema solar, fosse um detrito de um alienígena, de uma gigantesca nave". Mas assim, sinceramente, cadê as evidências, né? E agora em 2023, como esses dados foram catalogados, foram tabulados, muita gente começou a estudar essa questão do Oumuamua. O próprio Hubble foi direcionado para tentar rastrear a trajetória, para tentar entender isso, né. E 2 astrônomos, recentemente, fazendo um pós-doutorado, né. Então é interessante que eles são jovens, são astrônomos jovens. Eles desmistificaram essa história de um artefato extraterrestre. Então, de novo, tome muito cuidado com o seu lado lúdico, porque, por exemplo, no interior do Brasil existem vários mitos, como a mula sem cabeça, o saci-pererê, né, o boto, né, o boi, como é, o boitatá e assim por diante. Então é uma questão de você acreditar. Você acredita tanto naquilo que daqui a pouco você acaba vendo aquilo. E o que esses astrônomos, escreveram agora, eu vou deixar no link, tá, o um paper para a Nature, questionando essa visão de que era um objeto totalmente não identificado. É muito glamouroso esse lado, né. Não nego que existam objetos não identificados, não nego, mas não é o caso do Oumuamua. O que que eles apresentam nesse trabalho científico, né, então não é uma suposição como havia o Loeb dizendo que não, ele não se compara a nada, ele está se acelerando, nós temos que assumir que outras civilizações. Você pode filosofar o que você quiser. Do ponto de vista das evidências, dos fatos, não dá para dizer que aquilo é uma nave espacial, né? Sucata de nave espacial. Agora, o que esses astrônomos argumentam é que no interior dessa estrutura, como ela é pequena, são 200 e poucos metros por 35, há gelo e há hidrogênio, e eles fizeram testes, né, eles coletaram, ensaios onde você congela a água e você também tem hidrogênio que fica ali preso,
na estrutura das moléculas da água. E aí eles testaram como que o hidrogênio pode escapar disso. E aí tem todo aqui um cálculo, né, que é feito, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eles mostram que é possível que à medida em que ele se desloca e sofre a radiação solar e esquenta em alguma face ali da estrutura do Oumuamua, partículas de hidrogênio escapem. E vocês têm que lembrar que, como no espaço você não tem a resistência do ar, qualquer empuxo, ou seja, qualquer força, e aí vale a física do Newton. A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você introduzir uma determinada força naquela massa, vai gerar uma determinada aceleração, porque não existe uma resistência do ar. Quando você pisa no acelerador do seu carro, a potência gerada ali pelo motor acelera o carro até que vai chegar no limite. Por que que todo carro tem um limite de velocidade máxima? Porque a força que o motor faz para impulsionar o carro, ela é compensada pela força aerodinâmica ali da massa de ar na estrutura do carro. Pode ser qualquer projeto, até um carro de Fórmula 1 ele tem um limite de velocidade. Se ele estivesse no espaço e ele mantivesse o motor ligado, ele só iria ganhando velocidade, porque não existe resistência. Então, o Oumuamua, à medida que fragmentos podem ser expelidos do interior, ele vai ganhando uma velocidade crescente, vai acelerando e sai do, do sistema solar, por exemplo, quando ele passou assim, ó, apenas como um viajante. Daí o nome é bastante coerente do Oumuamua. Bom, isso destruiu a teoria do Avi Loeb, que está histérico, dizendo que não, que como que eles podem afirmar se é um cometa que não tem cauda, não tem poeira saindo e tal. Só que esses astrônomos contra-argumentam dizendo o seguinte: nós já identificamos outros chamados, entre aspas, cometas escuros, eles são tão pequenos e ejetam ali poucos gases que eles não formam nem poeira, nem aquela cauda luminosa que é aquela partícula de água, né, vaporizada saindo ali da estrutura do cometa. Então o que que fica? Indo aqui para o final. Cuidado realmente com aqueles cientistas midiáticos que, usando do grande saber científico, eles na verdade decidem ganhar dinheiro, fazer realmente todo aquela coisa midiática, como nós vimos inclusive durante a pandemia, que aparecia aqueles infectologistas dando opinião, então, que aliás sumiram, né? Sumiram da mídia, né? Então era aquele momento foi muito importante para muita gente dar todos aqueles palpites e tal, e que à medida que os anos estão passando, muito daquelas coisas estão caindo por terra. Mas a arrogância intelectual do cientista, aquele cientista midiático, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá certo? O Thomas Kuhn, que é um grande filósofo, físico também, mas ele se dedicou à história da ciência, do método científico. Ele tem um livro clássico disso, no começo dos anos 70. Ele jamais cairia nessa falácia, né? Porque a ciência ela é construída exatamente da contestação em cima de evidências, e você pode contestar, pode dizer, olha, dentro desse arcabouço que você montou, pode funcionar, mas dentro de um outro não vai funcionar. E assim a ciência vai progredindo, sempre com contrastes, né? Sempre com questionamentos. Não há sempre uma verdade absoluta. Não existe ciência, 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 né? Existe realmente experimentação, validação empírica, né? E aí você realmente apresenta a sua hipótese, valida a sua hipótese, e aí até que aquilo seja contestados, dizendo: "Eu tenho uma explicação melhor do que a sua e assim que a ciência caminha", tá certo? Então, obrigado por você ter assistido o vídeo aqui no Modernidade e Ciência até esse momento. Se você não se inscreveu, volto a
a sugerir que você se inscreva no canal Modernidade e Ciência e nos ajude nesse projeto.